num sistema estelar muito distante, não tão distante assim, a 8.600 anos-luz da Terra, no sistema estelar Sirius B, que eles chamam de Ashtari, num mundo chamado de Ashtari Nibiru. Havia o império bem jovem do imperador Anu, uma colônia dissidente da galáxia Uraeia, que chegou primeiro à constelação do Boeiro e depois se separou para instalar a sede do império no sistema estelar Sirius B. Anu era jovem e já era casado com a imperatriz Namu, sua primeira rainha, e ele já tinha um filho, chamado Ea, muito jovem. Anu foi coagido por uma rainha reptiliana Sicar local, que tinha o reino dela na zona de Orion. Ele foi influenciado por artimanhas e manipulações para concordar em obter territórios em troca de gerar com ela um herdeiro que iria assumir o controle do império de Anu, o império Anahim. Ao atingir sua maioridade, Anu aceitou e esse menino, que era reptiliano, cresceu com o Sicar e foi criado na filosofia do Sicar, se é que podemos chamá-la assim, uma sociedade de guerreiros, e eles fizeram dele seu monstro. Enlil foi enviado de volta ao império de Anu, para o quartel-general em Ashtari Nibiru, na cidadela de Anukar, onde ele semeou o caos. Enlil foi enviado, então, para longe do império, quando Anu percebeu seu erro, para mantê-lo ocupado com conquistar um planeta para o império. Este planeta foi chamado de Ki. Ele era pouco povoado por hominídeos primitivos, e Enlil foi para lá em uma expedição chamada Kashkal. A bordo desta nave estava também o príncipe Ea, o primogênito de Anu, de quem Namu, sua mãe, havia recomendado que ele viesse nesta expedição para, primeiro, garantir que Enlil, na época chamado de Yu, que é seu nome de nascimento, o fogo, se adaptasse bem neste planeta e ficasse ocupado por algum tempo, Ea deveria retornar ao império logo depois, o que não aconteceu, porque Enlil queria escravizar os hominídeos primitivos neste planeta, Ki, ou Terra, e Ea se opôs. Enlil queria degenerar geneticamente este povo, como Ea o contrariou e decidiu enganar Enlil. Disse-lhe sim, eu farei isso, e não o fez. Fez de forma diferente, ativando os humanos. Como contrapartida, Enlil, furioso, quando descobriu o truque, a estratagema, decidiu fazer o experimento genético e transformações, alteração, por conta própria. Ele reuniu uma equipe de 200 generais e cientistas e geneticistas do Império Sicar, reptilianos, para virem para aqui e trabalharem como parte de sua facção. Esses 200 eram reptilianos Sicar e Anahim, que haviam sido coagidos a cair neste estado de escuridão. Nas escrituras, as antigas escrituras cristãs, eles são chamados de os 200 caídos. Eles se tornaram não apenas a facção de Enlil, mas também seus principais soldados, generais, líderes. Enlil trouxe cientistas entre eles para alterar o genoma humano, reduzindo a idade de várias centenas de anos de tempo de vida, que é a expectativa normal de vida de um humano,
para menos de 100. E ele criou um sistema de controle com os 200, seus 200 generais, no topo. E quando faço isso, é a famosa pirâmide. A infame pirâmide. O olho no topo era Enlil. E não era apenas um olho no topo, mas o olho estava em um triângulo, um piramídeo, mais especificamente representado como um triângulo, uma tríade, a infame tríade. Enlil, que era conhecido pelo nome de Jeová, Marduk, que havia sido coagido por Enlil a cair na escuridão. Marduk é Lúcifer, o anjo caído, que traiu seu pai. Ele também fez o papel de Satanás. E temos Ninurta, o verdadeiro filho de Enlil, filho biológico, um reptiliano, que eu diria fez o papel de um deus, o deus principal, para outra religião muito famosa. E essas religiões, na verdade 3, eram o sistema de controle da humanidade. Por meio dessas religiões, esses seres caídos estavam controlando a humanidade, os sistemas bancários, a indústria petrolífera e o tráfico de armas, as guerras. A guerra era uma indústria, mas também não apenas por dinheiro. Os répteis se alimentam de sofrimento, medo e angústia, energeticamente também, bem como de outras coisas sórdidas. Não vamos entrar nesse assunto hoje. Estamos falando hoje sobre essas 200 pessoas. Quem são? Eram generais que lideravam as 13 famílias principais, as 13 famílias infames que têm governado este mundo, que estavam todos mantendo-se casados entre si para manter a linhagem sanguínea, a linhagem real de Enlil Sicar viva. Você sempre se perguntou o que os Anunnakis tinham a ver com os Draco-reptilianos? Eles não são o mesmo povo. Bem, Enlil é o 2 em 1. E a facção do mal escura, é claro. Então, o que estava fazendo a facção da luz dos Anunnaki, Anahim, nesse meio tempo, ou seja, Ea, bem como você pode ler no Gênesis de Eridu, no Atrahasis e no Enuma Elish, que são tábuas antigas, artefatos que estão no Museu Britânico, que você pode consultar, mas também online em traduções feitas por acadêmicos, notavelmente excelentes estudiosos tais como Dr. Finkel. Estas tábuas dizem que Enki sempre tentou salvar os humanos e apoiou os humanos contra Enlil, o deus do fogo ou o deus do trovão, que você pode encontrar em outras religiões, o deus do trovão Enlil sendo associado a Zeus, Thor, Jeová e outros deuses do trovão conhecidos, um pouco em todas as tradições. Ea, ou Enki, era o protetor da humanidade, é representado pela água em oposição ao fogo, e também pelo peixe, porque ele tinha sua fortaleza na Atlântida, que era um refúgio para todos os prejudicados e os refugiados das guerras contra seu irmão. 2 linhagens sanguíneas temos aqui, Enlil e sua linhagem sanguínea reptiliana, e Ea e sua linhagem sanguínea real, Anar, dos humanos ativados. Este aqui tem sangue azul porque a raça de Ea tem sangue azul. É um humano com sangue azul. E os Anahim não são uma única raça. Eles são compostos como a Federação Galáctica de Mundos de diferentes raças. Enlil, ao contrário, era de uma linhagem diferente de sangue reptiliano. E eles são metamorfos. Eles não têm empatia. E tudo que eles gostam é de comer carne, atacar jovens virgens e matar pessoas e etc, 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 e criar caos e guerras e etc.
É isso que os reptilianos fazem e não têm nenhuma empatia. Essas 3 linhagens de sangue infames, os Rothschilds, notavelmente, estão na base de todo o atual sistema monetário que tem mantido a humanidade em escassez, mantendo-os ocupados e mergulhados em suas próprias necessidades, disse Enlil, de modo que eles nunca descubram quem eles são. Bem, durante todo esse tempo, esta instituição que Enlil havia criado, você pode chamá-la também de Illuminati, eles vêm controlando tudo. Quando as operações de libertação do sistema estelar ocorreram em 2021 com a Federação Galáctica de Mundos, a Aliança da Terra e, mais tarde, a Confederação Intergaláctica, chegando e juntando-se às operações de limpeza, o elemento extraterrestre na equação foi removido, tais como os Greys e os Sikaar. Os Greys não tinham nada a ver com os Illuminati, eles eram apenas concorrentes e também associados ao mesmo tempo em que a antiga Aliança dos Seis permitiu e foi criada para isso. Assim, todos estavam tirando proveito no jogo. Os Greys eram uma questão à parte. Os Sikaar foram removidos, a Frota Negra foi removida, mas em relação aos Anahim, os Anunnaki, a facção maligna que ainda persistia, a Federação não podia fazer nada, porque era relacionado ao Império Anar. E na época o Império Anar estava amarrado a estes acordos, firmados várias centenas de anos atrás, com o Império Sikaar, dos quais, caso eles fizessem qualquer coisa contra o Império Sikaar iria arrasar com eles. Porque Anu tinha dado a sua palavra. E há mais por trás disso. Ele estava mais amarrado do que imagina. Havia mais nesses acordos que Anu teria que cumprir se ele traísse o Império Sikaar. Ele estava emperrado. Ele não sabia como sair disto. Quando o Império Sikaar entrou em colapso recentemente, no ano passado, por que o Império Sikaar de repente entrou em colapso? Porque a Federação conseguiu fazer, finalmente, com que os inimigos, jurados e predadores do Sikaar, os Gnomopo, os Negomaki Gnomopo, se juntassem à Federação, e o Império Anar juntou-se de repente também à Aliança Galáctica de Nataru, que se tornou a Aliança Galáctica Unida de Nataru. Foi um momento histórico. Os Greys haviam sumido. A Frota Negra estava derrotada. O Império Sikaar estava isolado. Era o momento de atacar e atacar com força. Foi o que eles fizeram. O Império Sikaar perdeu. E no momento em que o Império Sikaar perdeu, o Imperador Anu dos Anahim estava finalmente livre para fazer o que bem entendesse. Então a primeira coisa que ele fez foi remover todos os elementos em seu governo que estavam comprometidos. Anu pediu ao seu filho, príncipe Ea, em janeiro de 2026, para vir ao Ashtari Nibiru, para decidir com ele sobre como eles iriam mudar um governo, porque mais cedo ou mais tarde, Ea iria governar no lugar de Anu, e isso se tornaria agora o governo de Ea no futuro. Assim, Ea teve que tomar as decisões. Então, Ea ficou ausente por pouco mais de um mês. E Anu tinha agora carta branca para remover do governo a infiltração do Sikaar. Os agentes que estavam infiltrados desde há muito tempo. O que ocorreu? Todo o governo, todo o parlamento foi reformado. E por causa disso, agora, Anu tinha carta branca para solicitar que os 200 fossem removidos, extraídos. E isto sinalizou o início da operação para derrubar os agentes de Enlil, que ainda restavam na Terra. Quando Ea retornou,
Na primeira semana de fevereiro, isso coincidiu com o momento em que a operação avançou com tudo no Oriente Médio. O que aconteceu lá? Eu lhes contei antes que essa região do mundo era a fortaleza de Enlil e seus 200. De lá se originaram as 13 famílias, que governaram através do sistema bancário, da indústria do petróleo, do tráfico e das religiões para controlar as pessoas. As religiões predominantes e o Vaticano eram um dos grandes. Agora ouçam isso. Em 24 de março de 2026, alguns dias atrás, Alex Collier entrou em contato comigo, contando-me que Morenay disse a ele que os 200 caídos que trabalhavam para Enlil haviam sido retirados do planeta. Fim da citação. Eu pedi a Ea uma confirmação do meu lado. O que você acha dessa informação? Sim, é claro, eles foram extraídos. E isso tem a ver com a atual operação de desmantelamento. E Ea continuou e disse, não se trata apenas deles, mas também de todo um sistema. A decisão foi permitida de cima, já que o governo de Anu foi recentemente purificado e reiniciado. Fim da citação. Alex contou a ele que Morenay compartilhou com ele que 23 destes 200 se recusaram a partir e que eles podem ser removidos à força, porque a humanidade jamais alcançaria a paz genuína se este aqui, tudo isso, todos eles não partissem. Esta informação se encaixa perfeitamente com as atuais operações da Aliança da Terra e dos Chapéus Brancos para derrubar todos os líderes do Estado Profundo mundialmente. Aqueles que não queriam partir, ela se encaixa totalmente, oportunamente, com o reinício do governo de Anu. E Ea, retornando pouco antes das operações no Oriente Médio, apertaram o botão de iniciar. Esta operação pode ser assustadora, mas esta é a única maneira de conseguirmos chegar do outro lado da ponte. Negociações intermináveis com acordos que pertenciam ao antigo paradigma. Agora é hora da verdade e da transparência. E é isto que está acontecendo. Os caídos dos escuros estão sendo removidos, levados para fora do planeta ou eliminados. Agora, eu os convido a observarem quem está lado a lado, ombro a ombro, contra os tiranos. Vocês verão a ascensão e a revelação da Aliança da Terra. A paz será alcançada. A paz verdadeira? Não uma aparente ideia de paz com acordos de interesse. Isso acabou? Este tipo de pensamento, esta forma de agir, esse era o antigo paradigma de maneiras de agir. A paz vai ser alcançada com um planeta totalmente purificado pela primeira vez em 320 mil anos. O planeta Terra, que a Terra vai se tornar livre e todos os humanos e as criaturas sobre ela serão soberanos e com total controle pleno sobre ela, tomando posse dela. Mais do que nunca, preparem o depois, não se deixando vencer pelo antigo paradigma e também projetando sua consciência para este futuro que vocês estão construindo juntos com as operações da Aliança da Terra. Tudo está vindo à tona, mais irá vir à tona, em diferentes domínios. Isto não será fácil de aceitar, certas coisas que vão surgir, mas não há escolha. O que foi feito e precisa ser exposto para que o terreno desta realidade seja esvaziado, limpo e são
para que o povo da terra construa o mundo futuro que lhes pertencerá, porque as pessoas da terra são os arquitetos do amanhã. O fim do antigo paradigma é o começo daquele que vocês estão para criar.